Atualmente, visitar a família ali no Santa Luzia, conheci lá o Márcio, a Salete, a esposa dele, o Jorge, o filho, e de quebra fui pedir informação e conheci o Ailton, que é o cunhado dele, né? O Ailton, logo vamos aí tomar uma cervejinha. O Ailton, que é empreendedor ali no Santa Luzia, tive o prazer de conhecer. Aliás, eu cheguei lá, Anderson, para pedir uma informação lá no estabelecimento do Ailton. Eu olho no canto assim, que tinha lá uma tela enorme e o da Mota lá no Rádio Revista Cidade. Aí disse, sabia te reconhecer, porque todo dia a gente bota a tela aqui para acompanhar vocês lá no Rádio Revista Cidade. Que bacana, Ailton, um grande abraço. Vamos falar de emprego, já que o papo hoje é emprego, vem aí mais uma edição do Feirão do Emprego. E para falar sobre esse assunto é o cara que entende tudo de Feirão de Emprego, que é o nosso amigo Gesser, ao qual me desculpe, mas eu já te apelidei de Guessinha. Carinhoso aqui para nós, é da casa, né? O nosso Rodrigo Gesser. Tudo bem, Gesser? Tudo bem, boa tarde, Valdomiro, Anderson, Luan. Eu vinha para cá já ouvindo aí também a Rádio Cidade, a gente tá sempre em volta aos meios de comunicação, mas nesse horário do almoço também, obviamente de manhã, enfim, volta e meia a gente tá sempre, quando é possível, a gente tá sempre acompanhando a Rádio Cidade. Muito boa tarde. E como é que tá aí o Feirão do Emprego? Quando que vai ser? Como é que vai funcionar? Sei que tem gente aí esperando para saber se vai dar para conseguir um emprego lá. Bora. Todo mundo... Só para recapitular, o Gesser, que é o diretor do Cine, tá, gente? Só para atualizar aqui. Isso aí, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A gente fez uma edição ano passado, desde que eu tô à frente do Cine, que começou no início de 2025, então a gente fez uma edição ano passado, que foi de muito sucesso, né? A adesão das empresas, a gente teve mais de 40 empresas participando lá do Feirão de Emprego, e também passaram por lá cerca de 700 candidatos e candidatas, né? A ideia, obviamente, no Feirão é especial para colocar direto, né? O Cine já faz esse trabalho de rotina de estar encaminhando as pessoas para o mercado de trabalho, mas obviamente também de a gente conseguir fazer esse relacionamento mais próximo ali, ou seja, do RH ou da empresa propriamente dita, o proprietário, né, o empregador, com os candidatos ali que estão procurando uma vaga de emprego, uma recolocação e que de repente vão ter oportunidade de estar passando lá pelo pavilhão da FENARRECO, e vai acontecer dia 17 de março, já está a data definida. 17, mas estamos aí a menos pouco mais de um mês, né? Pouco mais de um mês aí, né? A gente começa a intensificar, a gente já fez um release ali que a gente mandou para a empresa, trazendo os detalhes também, um balanço do que foi o ano passado. Agora, semana que vem, passando esse período aí também do carnaval, né? A gente começa a intensificar isso também. A gente já vem fazendo contato com as empresas, a gente tem grupo lá onde a gente trata diretamente só com o RH de quem já participou, quem obviamente a gente vai dar essa preferência inicial, mas obviamente estamos abertos aí para que mais empresas participem, e vamos estar entrando em contato com demais empresas para estar somando lá e colocando as oportunidades que cada uma tenha no mercado de trabalho para os candidatos aí de Brusque e possivelmente região. É igual quando você vai no feirão de automóveis, você sai na hora com o carro ali, né? Essa é a ideia. No feirão de emprego você sai na hora empregado, né? Que tipo de documentação tem que levar? Tem alguma recomendação? Vai se encontrar com os proprietários da empresa ou aqueles que fazem a avaliação? Como é que funciona a dinâmica assim? Isso, a gente pede que leve o currículo impresso, né? Porque facilita muito na apresentação lá com a empresa, né? Então, vamos lá, eu vou estar recebendo, digamos, o Anderson, que é um candidato, fazendo uma hipótese aqui, né, Anderson? Tu tendo currículos em mãos, eu já consigo ver um pouco da tua experiência, ver um pouco do teu currículo, né? Entender quem é o Anderson, né? Por onde ele já passou no mercado de trabalho. Como eu vinha falando, você estava falando ali de início de carreira, para quem de repente ainda não tem uma experiência, mas já é interessante, né? Quem tem aí 16 anos, que está começando a querer se inserir no mercado de trabalho, mas por onde ele estudou? Se ele já fez algum curso aí de aperfeiçoamento, porque nessa fase a gente sempre está fazendo algum curso, né? Eu lembro da minha época, esse é clássico também, né, Valdomiro? Curso de datilografia, né? No antigo CIB, que é onde, para quem lembra um pouquinho mais, para falar para os nossos ouvintes aí, onde hoje tem a Mega Motos. Então, a gente tinha o curso de datilografia, fiz um dos primeiros cursos de informática aqui em Brusque, na década de 90. Mas, enfim, é isso, levar o currículo, levar os documentos aí com documento original, né? Uma carteira de identidade, carteira de trabalho, CNH, para facilitar esse reconhecimento e já fazer essa proximidade com o RH, que possivelmente, se a pessoa tiver dentro do perfil que a empresa procura, já saia de lá encaminhado para o trabalho, né? Praticamente só ajustar a parte de burocracia, mas digamos 99% já contratado, vamos falar assim, né? Essa é a ideia.
E esse feirão tem várias categorias, área têxtil, gastronomia, de tudo. Tem, todas as empresas aí, no ano passado a gente teve várias empresas, eu vou citar o nome, vou esquecer de uma ou outra, mas teve de lojas de departamento, de metal mecânica, da área de serviços, restaurantes, né? Então a gente tem participação de várias empresas que estiveram lá querendo colocar as vagas que ela tem disponíveis naquele momento. Ou empresas também, como eu, né, para já de repente antecipar, eu acho uma pergunta, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. A empresa começou, digamos, há um mês, mas ela já tem um projeto e ela está querendo contratar, ela é bem-vinda lá para participar do feirão e para de repente fazer essa captação aí de profissionais, né? Hoje de manhã eu falei, estava visitando o meu amigo Márcio lá na Santa Luzia, o Márcio e a Salete, o Jorge, ele e mais a outra filha dele, eles dobram toalhas. Eles dobram aí para várias empresas, inclusive até para Goiás eles mandam. E a família tem um espaço lá para fazer esse trabalho e eles estavam reclamando da falta de mão de obra. Não consegue mão de obra para dobrar a toalha, viu, Gessa? Simplesmente para fazer um trabalho, claro que você tem, um controle de qualidade ali, né? Sim. Mas não consegue. Aí vai um dia, depois não vai mais. Aí a pergunta que eu te faço: tem vaga sobrando, pelo que a gente vê. O pessoal não tá querendo trabalhar? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Eu não vou dizer que não tá querendo trabalhar, mas é que mudou, né? A gente tá falando aí praticamente aqui quase todos contemporâneos. O Luan que é um pouquinho mais novo. Levantar a bola do Luan. Mas eu digo assim, a gente já tem, na nossa época a gente tinha isso, né? É recorrente essa resposta minha, eu vou falar, mas ela tem validade, porque tipo assim, a gente tinha um apreço por um emprego diferente, né? De outra essa geração. Não tô dizendo quem tá certo ou quem tá errado. Sim. Mas digamos, é diferente a sensação, né? Hoje tem muita mais empresas, tem muito mais acesso, então tem a rotatividade, tem fatores aí do mercado vem mudando, por exemplo, de 2008 a gente fala para cá, tem o MEI, que ajuda também o microempreendedor individual, né? Então, eu digo que vai mudando essas categorias e de repente, às vezes a gente não encontra a mão de obra específica para aquela empresa ou para aquela determinada função, né? Mas eu digo, a gente vê que o saldo é sempre positivo. Eu faço um levantamento todo início do ano, estou sempre acompanhando o CAGED, que é o cadastro dos empregados e desempregados. Então, na nossa região, graças a Deus, ela está sempre com saldo positivo, ou seja, está sobrando vaga. No final do ano, a gente teve de repente um saldo negativo pelo mês, mas no ano o saldo é sempre positivo, sempre está sobrando vaga na nossa região, na nossa cidade, né? E falar em sobrando vaga, para ter uma ideia, você falou que no ano passado teve uma grande procura do feirão, né? Se tem claro que isso fica mais com as empresas depois, mas se tem um número assim de percentualmente, ou talvez uma média de quantas pessoas já saem dali do feirão com um emprego garantido ou com contratadas, claro, o contrato mesmo é depois, né? Sim. Mas nesse primeiro contato encaminhadas, vamos dizer assim. Olha, a gente teve bastante feedback positivo das empresas que relataram, poxa, a gente conseguiu o contato de 10 pessoas, de 10 candidatos ali possivelmente vão estar contratados, faltam os trâmites burocráticos, às vezes chega lá um detalhe ou outro, pode ser que a pessoa não seja contratada, mas inicialmente o feedback foi bem positivo. É difícil mensurar números nesse caso, porque as empresas às vezes ela passa por várias etapas, então teve o contato ali com a empresa, ficou de repente de na empresa levar mais algum documento, aí depois aí fecharam o contrato, né? Então tem alguns detalhes ali. E às vezes a empresa, até pela rotina dela, digamos, o objetivo dela é contratar, né, Anderson? Depois que ela contrata, às vezes o pessoal não tem esse tempo ou não consegue às vezes dar o feedback de quantos eles contrataram. A gente fica tentando buscar ferramentas aí para fazer esse levantamento. Umas é através do CAGED, né? Então a gente vê um cenário positivo. Agora conseguir identificar quantas passaram pelo Cine, quantas foram efetivamente passaram pelo feirão e foram contratadas, mas o sentimento, o feedback, tanto é que a gente já tem ali praticamente algumas empresas que já participaram ano passado e demonstraram já no passado, quando tiver o próximo, a maioria das empresas queria que a gente fizesse ano passado, mas por questão de calendário do pavilhão, até um pedido do secretário Valdir Vanendossi pra gente tentar fazer ainda ano passado, né, que foi na metade do ano, o que a gente fez ano passado, a gente não conseguiu fazer essa ação, aí já jogamos agora para início do ano e possivelmente a gente consiga fazer mais um ainda esse ano, né, mas a adesão e o feedback é possível, sinal que o resultado não em números, mas ali realmente tem sido comprovado que ele é um sucesso, né? Eu lembro que antigamente, vocês vão lembrar, o nosso pai, nosso avô, avó, pessoas assim mais antigas, eles ficavam numa empresa até morrer, né? Sim. Hoje não tem mais isso, né? Hoje, por exemplo, eu fui no posto de combustível outro dia e lá tava um motoboy. Aí mais pra frente eu fui no outro posto, ele tá lá, aquele que tava no posto A tava no posto B já. Então existe essa rotatividade. Isso acaba também não prejudicando um pouco aquele patrão que, poxa,
ele vai vir aqui, dependendo do salário, vai ficar um pouco, vai sair. Mas é a realidade hoje, né, Gesser? Não dá pra ficar contando com uma pessoa que vai ficar eternamente. É a realidade. Porque é entendido como comprometimento, né? Sim. Então, tipo assim, a gente tinha muito isso e eu lembro, assim, de várias pessoas, eu também, tipo, né? Falo que eu sou, além de alguns trabalhos, acho que todo mundo tem os seus trabalhos aí, eu sou docente no Senai praticamente já passam de 12 anos, né? Então, pra mim, é um troféu estar numa empresa que é idônea, né? E todas as empresas que eu passei, eu falo sempre isso, deixei a porta aberta, todas elas eu me dou bem, né? E enfim, eu acho que esse é um grande fator, assim, de levar isso como um troféu pra tua vida, porque é o teu legado, né? Sim. A gente, às vezes, na correria do trabalho, eu tava fazendo essa análise, as pessoas às vezes não percebem, né? Mas quanto tempo tu já estás aqui na rádio, né? Enfim, o Luan, o Valdomiro também, tudo que vocês já fizeram de trabalhos, né? E como isso vai gerando legado. Então, ter esse apreço lá atrás, eu lembro. E aí um ponto, eu acho, a gente fazer uma relação, porque a cidade era menor, as empresas eram menor, então tu tinha, de repente, esse vínculo maior também disso, né? Tinha a relação também cargo-trabalho que mudou, porque daí também é um mercado, né, Valdomiro? Oferta e demanda. Então, se tu tem mais profissionais naquela área, querendo ou não, diminui um pouco a valorização dele. Mas aí ele vai ter que, de repente, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua diferença, e nada do que ele passando um tempo mais na empresa, ele vai conseguir mostrar que ele tem capacidade para assumir, de repente, mais atribuições, para que ele tenha uma carreira mais prolongada também, né? No meu caso, eu saí da Rádio Cidade, trabalhei por 15 anos e agora voltei. Ou seja, saí pela porta da frente. Mas só voltou porque saiu pela porta da frente, né? Claro. E porque reconhecidamente isso, eu vejo que é um reconhecimento de ser um baita profissional, não tem outra questão, né? O Anderson é legal, isso, aquilo, mas obviamente quando a gente vê que a pessoa passa bastante tempo na empresa, é porque ele presta um bom serviço, isso é uma validação. Coisa que eu carrego muito, vai fazer ano que vem 18 anos, esse ano faz 18 anos que eu tô de Rádio Cidade, e eu saí da Rádio Cidade um período ali de 6 meses, trabalhei numa outra emissora, na Rede Massa. E eu lembro que eu não me adaptei, mas não por causa da empresa, eu não me adaptei, era um momento no meio da pandemia que eu não estava, enfim, uma série de situações, talvez fosse num outro momento eu teria me adaptado, e eu nunca esqueço que eu botei na rede social que estava me desligando, até para avisar o pessoal que alguém da Rádio Cidade, eu não lembro quem foi, se foi o Delamar, o seu Aldo, o Dilei, bem-vindo que a tua vaga está esperando na Rádio Cidade. Então isso não tem preço, né? Não tem preço quando você sai realmente e você deixa a porta aberta. Agora esse perfil do trabalhador de hoje em dia, de fato, ele está mudando muito, né? Não é nem uma questão de que o jovem não para, eu vejo muito a juventude de hoje muito exigente, viu, o Gesser? No sentido de que não é como na nossa época que a gente tinha um compromisso, eu preciso trabalhar porque eu tenho que ter um trabalho. Hoje eu vejo muita garotada, não me adequei aqui, eu vou para outro lugar, vou procurar outra coisa, né? Parece que eu pelo menos tenho essa percepção, né? Eu acho que é uma percepção mais contemporânea também, né? E eu falo, às vezes, né, dependendo da empresa, o Anderson pode ter trabalhado numa empresa e falou que se deu super bem lá, outros não, e aí a gente vai vendo, vai de cada um também, pode ser a mesma área, mas eu gosto muito de analogia com relação ao esporte, né? Eu sou apaixonado por futebol, então eu vejo assim, poxa, a gente, às vezes quando se coloca no papel do torcedor, poxa, o Valdomiro jogou pra caramba em tal time. Ele foi pro outro time e não jogou. Poxa, mas eles aprendeu? Não. Lá que de repente as peças, porque ele depende de uma equipe, isso na empresa também tem. Ele vai depender de um time, né? De ter um processo ali de estar conseguindo fazer uma integração com os demais funcionários, colaboradores, enfim, então às vezes é de caso a caso que a gente vai percebendo também, mas eu vejo que tem essa rotatividade, e só voltando naquele ponto que vocês falaram ali de início de trabalho, eu acho de suma importância, né? O adolescente, quando é possível legalmente que ele faça um menor aprendiz, um estágio, que ele vá para o mercado de trabalho, mesmo que de repente ele sonhe, almeja, todo mundo tem aquele sonho, né? Eu quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser administrador, eu quero ser advogado. Mas quando ele passa por uma outra empresa, num processo inicial de estágio e tal, aquilo vai dar na minha opinião, eu praticamente posso garantir que vai dar um respaldo para ele, uma experiência para que ele veja o mundo de outros olhos, do que de repente, poxa, o Anderson como pai falou, o Valdomiro falou pro filho, mas é diferente quando ele vai pro mercado de trabalho, que ele tem que responder de repente à empresa, ou o atendimento ao público, ou alguma hierarquia ali que ele responda. Eu acho que isso vai deixando ele cascudo, ou seja, né, com um preparo ali pro mercado de trabalho. E até uma dica importante, né, Gesser, Valdomiro e o Luan que tá aqui também, para quem tá começando, né, no trabalho, às vezes a pessoa, eu fui contratado para fazer isso, mas
às vezes tem uma outra coisa que vai surgir na hora, custa você fazer. Proatividade, né? Verdade. Proatividade, de mostrar diferencial, né? Porque isso faz a pessoa crescer também na empresa. Sim. Alguém tá olhando. Sim. Pô, tá vendo? Ó, aquele cara foi contratado para fazer isso, mas surgiu um problema que não era responsabilidade dele, mas ele foi lá e resolveu. Mostrou ser proativo. Isso, eu fazia muito isso, sabe? Porque a gente aprendeu, isso vem de casa, né? Você não, imagina você chegar, não, eu não fui contratado para isso. Aí tá. Então quer dizer que exploda-se a empresa, daí a empresa fale, você vai falir junto? Porque você tá fazendo parte, entendeu? E esse o teu olhar é só pra somar ele também, porque tu faz parte daquilo ali. Por exemplo, se a empresa vai bem, muita gente às vezes não vê isso. E de modo geral, seja na iniciativa privada ou na gestão pública de modo geral também, a gente falando em todas as carreiras profissionais. Se a empresa vai bem, se o time vai bem, a gente vai bem, né? Se lá na frente tem mais resultados para a empresa, obviamente daqui a pouco eu vou ser reconhecido. Agora, se a empresa não tá indo bem e eu fico lá, não, vou fazer só o meu feijão com arroz, digamos assim, eu não posso fazer um pouquinho a mais, não posso somar ali também, eu não tô de repente comprometido, mas obviamente o resultado da empresa vai refletir também no meu resultado. Sim. Isso aí. Muito bem, só pra gente fechar então, dia 17 de março, é isso? Isso, dia 17 de março no Pavilhão Verde ali, né, junto ao anexo ao pavilhão da FENARRECO. Então a gente vai ter das 8 às 17 horas, né? A gente vai estar com mais de 40 empresas, essa é a nossa ideia. A gente vai fazer todo um circuito como a gente fez ano passado também. Vamos, novamente, né, tá divulgando isso no decorrer dos dias aí nas nossas redes sociais, em nota também que a prefeitura vai estar divulgando também e que obviamente vai chegar aqui para vocês e os demais veículos de comunicação, mas é isso, é dia 17 de março, né? Lá no pavilhão da FENARRECO, das 8 às 17 horas, Feirão do Emprego 2026, do Cine Brusque, junto à Prefeitura Municipal. Guessinha, muitíssimo obrigado, meu caro. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre bom estar aqui conversando com vocês, obrigado, Valdomiro, a cima que eu tenho por vocês aqui também, o Anderson, o Luan, tamo junto, vamos que vamos. Esse é o Rodrigo Gesser, diretor aí do Cine, ligado aí à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trazendo informações sobre o Feirão do Emprego. A gente vai falar mais vezes, até porque estamos aí há um mês do evento e vamos voltar a falar sobre isso, mas para você ter uma ideia, já ir se preparando por aí. 12:51.